Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenos dias, como estão todos? Um dia muito lindo para todos de domingo, hoje que estamos em 25 de janeiro de 2026. Este mês de janeiro está com muito vuelo de apurados, né? Está muito rápido, não? Bueno, entonces vamos allá. Ayer en la noche se pasó un sismo después del video que enviamos ayer en la noche. Bueno, hubo un sismo en Chile de 3.1 en la escala Richter, también las 10:17 de la noche, a 122 kilómetros de profundidad, tá bem? Que foi o último que, um dos últimos que informamos ayer en la noche, que depois, seguidamente, também teve um em Chile 3.0 em la escala Richter, que se passou também às 7:19 da noite a 101 km de profundidade. Esses dois informamos aí na noite no vídeo. Depois, seguido, houve um em Venezuela, em 3.1 em la escala Richter, Venezuela 3.1 em la escala Richter, que se passou em la madrugada, 12:32 de la madrugada, tá bem? 12:32 de la manhã, na madrugada, a 1 quilômetro solo de profundidade, tá bem? Pero que 3.1 não é forte, é flaco, pero que bem cerca da terra, 1 quilômetro, tá bem? De profundidade. Depois houve um em Colômbia, 3.1 em la escala Richter, que se passou às 12:36 de la madrugada, tá bem? Já era pela manhã, 12:36 da manhã, a 143 quilômetros de profundidade, tá bem? Colômbia 3.1 em la escala Richter. Depois houve um seguido pela madrugada em Argentina, 3.2 em la escala Richter, 3.12 em la escala Richter, Argentina, às 3:36 da madrugada, tá bem? 3:36 da madrugada, 3.12 em Argentina, a 184 quilômetros de profundidade, tá bem? Então, 184 quilômetros de profundidade, lejos da terra, Argentina não é sentido quase nada, tá bem? Depois houve um em Equador, este um pouquinho mais forte, já chamando a atenção, Sudamérica, Equador 4.5 em la escala Richter e bem cerca da terra, 5 quilômetros de profundidade, tá bem? 4.5 em Equador, atenção, Equador 4.5, 5 quilômetros de profundidade, às 13:05 da madrugada. Todos deviam estar em descanso em suas casas, então, dormidos, acostados, e provável não é sentido Equador este 4.5 em la madrugada. Bueno, depois houve um em Bolívia, 3.4 em la escala Richter, tá bem? Bolívia 3.4 em la escala Richter, às 4:10 da madrugada, tá bem? Esse foi cerca da terra também, 18 quilômetros de profundidade, tá bem? Bolívia 3.4 em la escala Richter, a 18 quilômetros de profundidade, às 4:10 da madrugada, tá bem? Depois houve um já pela manhã de hoje, em Argentina, 3.12 na escala Richter, Argentina 3.2, já hoje pela manhã temprano, a 205 quilômetros de profundidade, às 10:27 da manhã de hoje. Argentina 3.2 lá em escala Richter. Não há sentido muita coisa, pois foi lejos da terra e de fraca intensidade, tá bem? O sismo que se passou em Argentina. Depois houve dois mais em Chile, que sempre miramos com muita atenção Chile, pois sabemos que é o país mais sísmico que há no globo terrestre, principalmente acá em Sudamérica, Argentina, que houve o sismo mais forte hasta hoje, em 1960, a 9.5 na escala Richter. Alguns falam 9.3, mas
foi definido por 9.5 em Chile. Então, Chile tem que ter muita atenção, tá bem? Então, esse de Chile foi a 3.9 na escala Richter, às 8h45 da manhã, hoje temprano, a 42 quilômetros de profundidade, tá bem? E o último de Chile que temos para o vídeo de hoje pela manhã é o de Chile 3.5 em escala Richter, às 9h26 da manhã, a 88 quilômetros de profundidade, tá bem? Chile 3.5 na escala Richter, tem 88 quilômetros de profundidade às 9h26 da manhã, então, este não é sentido muita coisa também, tá bem? Então, amigos seguidores, não olvides de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e todos os seus grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressamos e vamos falar de los sismos que se passaram hoje na tarde, início da noite, tá bem? E tenham um ótimo domingo a todos, um bom dia e aproveita muito hoje, tá bem? Saludo a todos, muitas graças, tchau, tchau.